Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Escrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então se inscreva no canal. Junto nós somos mais fortes, certo? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Tô ouvindo uma linda música aqui, ó. Isso. Olha aí. Olha que beleza. E hoje é sexta-feira, dia da cerveja. Não esqueçam, hein? Olha só. Muito lindo. As informações são do site Carta Capital, certo? Tá crescendo a barba daqueles terroristas que estavam pedindo a intervenção militar no Brasil. Sabe por que eles estavam pedindo a intervenção militar? Porque eles não conhecem uma ditadura militar. Só pode ser, não conhece história do Brasil, quer dizer, são pessoas mal informadas. Porque se eles conhecessem o que é uma ditadura militar, jamais eles estariam pedindo intervenção militar na democracia. A não ser que eles sejam terroristas mesmo de extrema direita, que quer o caos do país, como o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro estava querendo o caos. Porque o Bolsonaro, ele estava querendo ser um ditador no Brasil. Isso ele já falava antes de ser presidente. Quando ele era deputado, ele de volta e meia, ele dava entrevista e falava que se ele fosse presidente, a primeira coisa que ele ia fazer era acabar com o Supremo Tribunal, acabar com o Senado, acabar com a Câmara, e ele seria o ditador. Quer dizer, essa ideia ele já tinha há muito tempo. Agora ele veio pregando isso há 4 anos de mandato. E aí as pessoas mal informadas, porque eles colocavam muita mentira na internet, inclusive tinha até o gabinete do ódio no Supremo Tribunal Federal. Tinha um gabinete que só pregava isso. Era só fake news assim direto. Inclusive ele pagava muito para os blogueiros na época disseminarem as mentiras. E as pessoas, muitas delas, na sua ingenuidade e pela falta de conhecimento de história geral, inclusive história do Brasil, elas acreditaram e embarcaram nisso. Porque as mentiras eram muito grandes a respeito de outros partidos e de outras pessoas. E agora eles vão pagar pelo crime que eles cometeram. Aquele ato de 8 de outubro e a tentativa de golpe de Estado para implantar no Brasil uma ditadura militar. Então, e nessa madrugada, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele voltou a condenar mais 6 acusados do envolvimento nos atos terroristas de 8 de janeiro. E o julgamento ocorre em plenário virtual do Supremo Tribunal Federal e deve terminar em 13 de outubro, a menos que algum ministro peça destaque e leve o caso para plenário presencial. Exemplo que fez o ministro bolsonarista André Mendonça. Porque o André Mendonça, como ele também fazia parte desse grupo de evangélicos
mal informado bolsonarista que queriam o golpe de Estado. Então, o que ele está fazendo? Ele está dificultando as coisas. Ele não vota uma coisa a favor do povo brasileiro. Ele só vota as coisas a favor do Bolsonaro. Porque foi o Bolsonaro que colocou ele como ministro do Supremo Tribunal Federal e ele segue na risca. Ele segue na risca. Ele realmente é um bolsonarista de carteirinha. Agora, o ministro Alexandre de Moraes voltou por condenar os 6 acusados por 5 crimes: abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, danos qualificados e deteriorização de patrimônio tombado. E as penas para os condenados: o Reginaldo Carlos Begiato Garcia, 17 anos, sendo 15 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção. Jorge Ferreira, 14 anos, sendo 12 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção. Cláudio Augusto Felipe, 17 anos, sendo 15 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção. Jaqueline Freitas Jimenez, há 17 anos, sendo 15 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção. Marcelo Lopes do Carmo, 17 anos, sendo 15 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção. E Edneia Paz da Silva, 17 anos, sendo 15 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção. O Supremo já marcou para 13 de outubro o julgamento de mais 8 réus. Apesar do pedido dos advogados para análise ocorre em plenário físico, Moraes entendeu não haver prejuízo ao direito de defesa no modo online. E serão julgados Cibele da Piedade Ribeiro da Costa Mateus e Fernando Plácido Feitosa, de São Paulo, Charles Rodrigues dos Santos, do Espírito Santo, Felipe Fere Nasal, de Brasília, Fernando Kevin da Silva de Oliveira Marinho, do Rio de Janeiro, Gilberto Ackerman e Raquel de Souza Lopes, de Santa Catarina, e Orlando Ribeiro Júnior, do Paraná. E nessa semana mais 3 pessoas, 3 terroristas, foram condenados por envolvimentos no ato de terror de 8 de janeiro. Outros 2 réus tiveram seu julgamento suspenso pelo pedido de destaque do ministro bolsonarista André Mendonça. E os casos deverão ser remetidos ao plenário físico, ainda sem data definida. Agora, eu tive algumas informações que até o fim de dezembro serão julgados todos aqueles que participaram daquele ato terrorista de 8 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal quer entrar o próximo ano, mas sem nenhum daqueles que estão presos. Aqueles que estão presos. Porque normalmente o réu, quando ele está preso, o julgamento dele é mais rápido.
Agora tem aquele outro bando, né, que está de tornozeleira eletrônica, que também está esperando o processo para ser julgado. E esse pessoal todo que estavam cometendo crime, porque pedir a intervenção militar é cometer crime na democracia. Então eles estavam cometendo crime o tempo inteiro. Aí teve uma terrorista que teve na CPI de 8 de janeiro, CPMI, ela falou que ninguém falava nada, não tinha ninguém. É lógico, o presidente na época era o genocida Bolsonaro. Aí o genocida Bolsonaro resolveu aglutinar mais gente e ele não fazia absolutamente nada para contestar a pedida, né, que eles faziam da intervenção militar. E pedir intervenção militar na democracia é crime. E eles ficaram nas portas dos quartéis, dos QG do Exército, pedindo intervenção militar. E eles achavam que esse ato não tinha problema nenhum, muitos deles. Porque muitos desse pessoal também foram na inocência, apesar que eles sabiam o que ia acontecer no dia 8 de janeiro, porque eles foram avisados. Inclusive, os cabeças, os organizadores desses atos terroristas, eles avisaram, inclusive, que para o dia 8 não podia ir criança e nem idosos. Tinha aí pessoa que aguentasse porrada, porque ia ter muita quebradeira. Eles avisaram antes. Então esse pessoal todo que foram lá para a Praça dos Três Poderes, eles sabiam do que ia acontecer. Eles sabiam que esses terroristas todos, eles iam fazer uma quebradeira para causar o caos, e no caos haveria intervenção militar. Entendeu? Haveria intervenção do Exército e das Forças Armadas, e aí seria concretizado o golpe de Estado, e aí quem ia ficar como ditador no Brasil era o genocida Bolsonaro. Isso já estava todo organizado. Estava tudo organizado. E aí aconteceu o ato e as pessoas todas foram presas, estão sendo investigadas. O Supremo Tribunal está determinando que a Polícia Federal vá buscar as pessoas investigadas e elas vão pagar pelos crimes que cometeram. E eu acho justo. Tem que pagar pelo crime que cometeu. Estava querendo a intervenção militar e o golpe de Estado na nossa democracia para implantar no Brasil uma ditadura militar. Ditadura militar nós já tivemos. E nós sabemos o que é uma ditadura militar. Nós já sentimos na carne o que é a ditadura militar. Então nós não queremos mais ditadura militar. E esses que estavam propagando a ditadura, que queria intervenção militar, têm que ser julgados, e aqueles que devem ser condenados. Agora, ditadura militar no Brasil, nunca mais. Nunca mais ditadura militar no Brasil, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, se inscrevam no canal para ajudar na luta contra essa direita raivosa que quer dar um golpe na nossa democracia, certo? Então se inscreva no canal.
junto nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau. E não esqueça, hoje é dia da cerveja, certo? Tchau, pessoal.